Bem, pessoal, a gente vai falar agora do norovírus, né, que é um vírus que causa uma gastroenterite. Obviamente, né, quando alguém fala para o paciente, né, você tem uma virose gastrointestinal, o paciente imagina que tem um vírus atacando o estômago dele, mas normalmente ele quer saber o nome, e nem sempre o médico precisa pedir o exame. E o norovírus normalmente é assim, né, a gente teve exemplos historicamente, né? Agora no início do ano a gente teve casos aqui também, né, em regiões de praia, né, de várias pessoas pegando essas viroses. Pós-carnaval também é muito comum, né? Basicamente o paciente tem um quadro muito parecido com infecção gastrointestinal, né? Então ele tem uma diarreia forte, um mal-estar, às vezes dá uma febrezinha baixa, nem sempre o paciente fica muito prostrado, mas o clássico é uma diarreia muito forte, uma diarreia líquida, que dura ali de 48 a 72 horas, com risco importante de ter desidratação, porque realmente é uma diarreia explosiva, uma diarreia que de um modo geral não tem sangue, não costuma ter pus, às vezes pode ter um pouquinho de muco, né? Normalmente o paciente não fica no estado tão prostrado inicialmente, mas pela desidratação pode, né? E normalmente depois daquelas 48 a 72 horas ele melhora e passa por todo o processo de recuperação pós uma virose gastrointestinal, porque há uma inflamação no sistema gastrointestinal, isso acaba perdendo células dessa região e ela é recomposta. Então o paciente passa a ter, logo depois dessa diarreia tão explosiva, muitos gases, né? Normalmente as fezes elas vão endurecendo no decorrer dos dias seguintes, né? Então o paciente ainda tem um tempo de recuperação, que dura ali em média 5 dias, né? Normalmente um aspecto importante que o paciente tem que entender é o quadro clínico geral, porque existem infecções bacterianas graves que precisam de antibiótico, existem quadros de paciente que pode ter desidratação, então normalmente ele fica prostrado, ele fica mais paradinho, que tem que ir na emergência logo, porque o médico às vezes tem que dar hidratação na veia, tem que melhorar o estado clínico geral do paciente, tem que fazer exame de sangue para descartar uma infecção bacteriana, né? Mas de um modo geral, essas infecções gastrointestinal viral acontecem em surto. É muito comum pais que têm crianças na escola e várias crianças começam a pegar diarreia, depois os pais pegam, né? E normalmente é uma doença autolimitada, ou seja, não costuma precisar de nenhum tratamento específico. A não ser hidratação, às vezes a gente passa o soro caseiro, a gente passa às vezes também aqueles probióticos para adiantar essa reconstrução da flora gastrointestinal, mas não costuma precisar nada mais específico. A gente tem que ter muita atenção às crianças e os idosos, porque eles são mais sensíveis a esse tipo de virose e pode dar quadro grave, inclusive levar a óbito por desidratação. Então tem que ficar atento aos sinais. Se a criança está muito chorosa, está mais prostrado, o idoso está com confusão mental, está mais paradinho do que o normal, aí precisa sim o paciente ir na emergência. Muitas vezes o médico vai analisar eletrólito, tudo isso, para ver se não teve uma consequência mais grave, tá bom? Espero que tenha ajudado. Norovírus, muito comum. A gente vê em surto de tempo em tempo, em especial nesse momento que tem mais aglomeração, período